Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Afro Capixaba, um podcast feito, pensado para você, capixaba ou não, que quer conhecer um pouco mais das nossas vivências, da nossa cultura ancestral, da nossa cultura negra que permeia o nosso querido estado do Espírito Santo. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Geisa Lacerda e a nossa convidada mais que especial, Cacau, conhecida como Cacau, né? E aí ela vai se apresentar para nós. Seja muito bem-vinda, Cacau. Estou muito feliz de estar com você aqui. Seja bem-vinda, Geisa, mais uma vez. A gente está muito feliz com essa entrevista de hoje, porque a Cacau, ela tem um empreendimento que a gente conhece como Cacau Moda Afro, mas eu não vou dar muito spoiler, porque ela vai se apresentar. Bom dia, Cacau. Seja bem-vinda. Bom dia. Se apresente pra gente, por favor. Então, como você já falou, eu sou Cacau. Eu sou pedagoga, tenho 3 filhas, sou casada. E a Cacau Moda Afro é uma marca da família. Surgiu da família, da necessidade da família, né? Surgiu com as minhas filhas, com a necessidade de ter uma roupa que tivesse representatividade, significados para elas. E como a gente não encontrava, nós resolvemos produzir essas roupas, essas peças. E durante esse tempo, de tanto trabalhar com a representatividade da figura da menina preta, nós resolvemos entrar dentro do continente africano e ver as belezas da moda africana, que aí trouxemos para o nosso território capixaba, né? Que é uma moda afro, né? Capixaba. Sim. E trouxemos toda a questão da cultura, trazendo a história, contando a história de África através da moda. E aí estamos já há 10 anos, né, ocupando esse território capixaba, com muita cultura, com muita beleza, né? O que a África tem de mostrar, né? Sim. Então, Cacau, você falou que você trilhou esse caminho há 10 anos atrás, né? Então tem muita história para contar. Sim. Nesse movimento que você começa, você fala que você começa com a família. Mas quando a gente vê você em eventos, tem muitas meninas que agradecem o seu pioneirismo, Sim. né? Porque você inspirou muitas meninas, porque hoje é um mercado que expandiu. Sim. Mas 10 anos atrás, falar de educação afro, moda afro, não era uma coisa tão visível assim. Como que você enxerga essa trajetória quando você começa 10 anos atrás? Como que foi esse começar, né? Da onde que você fala que vem dessa necessidade? Mas essa necessidade foi para suas filhas se enxergarem como meninas pretas? Como que foi esse movimento? Sim, elas já se enxergavam, elas não se sentiam representadas. Então, o que a gente fez? A gente projetou, já que tinha princesa branca, por que não tinha uma princesa preta? Então, vestíamos elas de princesa, fotografava e estampava elas de princesa nas roupas, nas almofadas, nas camisetas, e elas se sentiam, assim, super poderosas. E daí foi expandindo. Aí já teve um projeto na escola que eu acabei fazendo almofadas para as crianças das turmas da Jade na época. E aí a gente resolveu, falou assim, a gente precisa de mais, a gente precisa atingir mais pessoas. Aí que foi o universo que a gente entrou no continente africano, a gente viu tanta cor, tantos significados, tanto simbolismo, falei, vamos trazer para cá. E aí a gente projetava as estampas nos tecidos que fosse adequado para o nosso clima aqui, capixaba, né? E aí foi trabalhando, começamos. Hoje a gente ainda trabalha, nossa produção é feita toda por pessoas da comunidade, né, costureiras da comunidade. As nossas modelos, hoje eu não estou fotografando tanto, porque a correria a gente não está conseguindo, mas todo o portfólio da Cacau lá de 10 anos atrás, até uns 3 anos atrás, são de meninas da comunidade, né, e de meninas que através das redes sociais, que se sentiam ali representadas, falavam assim, deixa eu fotografar para você, não precisa nem me pagar. Eu falei, não tem problema, pode vir. Meninos fotógrafos falaram assim, deixa a gente fotografar, eu tô começando a fotografar agora. Eu falei, pode vir. E aí, nesse longo da história que eu comecei a fazer um resgate das fotos, de todo mundo que tinha passado, foram mais de 60 meninas e meninos que passaram
fotografando, né? E se sentindo pertencente àquele universo da moda, que eles pertenciam àquele ali, é um lugar que eles poderiam estar. Então, a moda na comunidade, ela foi algo que fundamentou um processo de representatividade, né, Cacau? Sim. E também leva uma filosofia coletiva, né? Porque foi isso que você falou. Vem a comunidade que abraça a sua moda, viram modelos, tem fotógrafos, tem todo um processo. Então, a Cacau Moda Afro, ela na comunidade, ela também marca a sua história, né? Sim. E assim, você chegar no ensaio, que a menina chega toda retraída, toda tímida, e aí a gente tá ali fotografando, solta o seu cabelo, sorri, você tem uma boca linda, sua pele é linda, e trabalha naquele trabalho da autoestima mesmo, e chegar no final do dia a menina falar assim, pela primeira vez eu me senti bonita, pela primeira vez eu tive orgulho de ser a menina preta, isso faz toda a diferença na vida da gente. Então, além da moda, né? A gente estava conversando e você falou que é moda e cultura, né? Tudo ao mesmo tempo, tá tudo interligado. Isso. Tem a Jade e a Jessie que estão ali no meio musical. O seu esposo também, né? Que veio desse meio musical. E aí tá tudo interligado, a moda, a cultura. E aí vem esse movimento de tirar foto. E eu percebo, assim, o quanto que isso é importante, porque não é só o tirar uma foto, porque enquanto tá tirando, você tá resgatando a ancestralidade e a beleza da autoestima daquela pessoa, seja homem, seja mulher, né? Pra poder se ver enquanto pessoa bonita. Que meu nariz é bonito, meu bocão é bonito, meu cabelo, quanto mais pro alto, melhor. Então, assim, é um movimento riquíssimo de autoestima, desse resgate mesmo pra gente poder se entender enquanto pessoa bonita, pessoa preta bonita. Exatamente. Né? E tem esse processo também, né, Cacau? A Neuza Santos fala muito isso no campo mesmo educativo e também da psicologia, que a gente usa ela muito dentro do processo da educação, né? Que a gente não nasce negro, a gente torna-se negro. Exatamente. Porque numa sociedade que o tempo todo, nas novelas, nos filmes, né? Até mesmo no meio musical, né? Que a gente vê um processo todo brancocêntrico, a gente começar a atrelar esse movimento de representatividade e de algumas meninas e meninos também, a partir da vestimenta de uma roupa, começar esse pertencimento e se descobrir como, é algo muito potente, né? Porque até um enfrentamento mesmo ao racismo, né? A uma sociedade racista, né? O movimento fala assim, a questão da gente vestir a roupa, né, que traz a sua história, é um ato de resistência, é um ato político, né, que o vestir, a gente está aquele ato político de resistência, porque se eu não valorizar o que eu amo, o que me representa, quem vai fazer isso por mim? E durante muito tempo, foi colocado pra gente que pra gente caber dentro dessa sociedade, a gente teria que mudar os nossos traços, né, tirar os nossos cacheados. Quanto mais você embranquecer, você estava inserido nessa sociedade. É muito do eugenismo, né? Vamos embranquecer. Vamos embranquecer para caber. E agora, nesse movimento que a gente está, por exemplo, 10 anos, são 10 anos de história, 10 anos de estrada, a gente vê uma pavimentação sólida, né? Tipo assim, a Cacau Moda Afro, dentro de uma comunidade também na sociedade capixaba, ela tem um papel político, né? A moda como papel político de pertencimento e representatividade, né? Então, assim, a gente vai para essas óticas, né? Porque o corpo negro, se reafirmar enquanto negro e mulher negra, é um ato político. O corpo negro é um corpo político, né? E esse corpo político, ele tem que estar bem mesmo, em todos os sentidos, para enfrentar as atrocidades que o racismo provoca no cotidiano, né? Porque todos os dias a gente tem esse movimento de enfrentamento, né, Cacau? Que não é fácil, né? Que acontece em todas as instâncias, né? Sim, a gente vivencia muito em casa. Esses tempos atrás aí a minha filha chegou em casa desesperada, me pedindo perdão, porque ela passou por uma questão de preconceito no trabalho e ela não conseguiu reagir. Eu falei, mas mãe, me perdoou. Eu falei, não, você não tem que perdoar. Você tem que entender que nesse momento você ficou chocada, você não conseguiu, né?
Às vezes eles roubam a nossa voz, né? Às vezes o racismo é tão cruel, né? O racismo, ele é tão cruel que ele consegue, em alguns momentos, nos silenciar, porque a gente fica abismado com tamanha crueldade. Sim. Né? Então a gente precisa daquele minuto ali, daquele tempo em silêncio, aí pra gente poder recuperar o fôlego. E aí a pessoa já virou as costas, já saiu, porque eles não querem resposta. Não. É, porque é uma morte simbólica, né? Primeiro é uma morte simbólica. Eu acho que tem um movimento de você entrar em choque na primeira instância. Exato. E vem alguns movimentos do silenciamento para depois vir, né, o enfrentamento, né, que é muito natural, porque ele vem no sistema mesmo de aniquilar a pessoa, né? Sim. Seja emocionalmente, né? Ou até a vida mesmo. Agora, falando sobre... a gente estava vivenciando ali, conversando, quando você fala sobre que a Cacau Moda Afro veio a partir das meninas, né? Das suas meninas, para elas poderem se sentir representadas. Sim. Então, elas já estavam ali com certa idade, e aí a Cacau nasceu. E aí a gente tem a mais nova, que tem 5 aninhos, que ela já nasce nesse movimento. E aí a gente consegue ver a diferença da autoestima dela. Total. Que eu sou linda, 5 anos de idade, eu sou linda, eu sou maravilhosa. E eu tive o prazer, né? A gente teve o prazer de encontrar no lançamento do nosso livro lá no Mucane. E assim, eu fico encantada com tamanha autoestima. E eu falo assim, eu preciso aprender com ela, gente. Ela é muito bem resolvida, muito bem né? resolvido. Esses dias, como ela tá meio gordinha, mas tá gostosa demais. Aí ela falou assim, eu vou de cropped. Eu falei, você vai de cropped pra escola? Eu vou. Aí eu falei assim, e se a professora falar que você não pode botar a barriga de fora? Mãe, esse buchinho é a coisa mais gostosa que eu tenho. Eu vou de cropped, pronto. E ela saiu de cropped, tá pouco se importando com a opinião do outro. Sim. Ela se olha no espelho e ela fala que eu sou maravilhosa, eu sou espetacular, e vai. E é só ela e ela, não precisa de ninguém mais ter opinião sobre ela. A opinião dela que importa e acabou. Acho que o nosso desejo é que mais famílias, né, se consolidem assim, trabalhando essa autoestima, essa valorização. Porque se a gente tem isso lá do berço, eu acredito que a gente tem uma sociedade mais saudável e mais assim, ferrenha para poder lutar contra, sabe? Quando vem falar, eu falo, não é. Eu não tô aqui também pra poder te servir, eu não tô aqui também pra poder te educar. Eu tô assim porque eu tô. Porque eu sou linda, que eu sou maravilhosa. Né? É isso aí. E assim, o fato de eu também ser pedagoga e também estar na educação infantil, isso faz uma diferença, porque aí eu falo assim, eu levo o meu processo de Cacau, moda afro, do empoderamento que eu tive para minhas filhas, para as crianças que passam por mim na escola. Sim. A gente vê aquelas meninas, principalmente as meninas pretas, né? Que tem aquela... Não adianta falar assim, nossa, a escola é um universo maravilhoso, não existe... Atrás dos muros da escola acontece muita atrocidade. Existe. Sim. E aí, é aquele cuidado de eu estar ali naquela recepção. Eu boto um batom azul, eu boto meu black bem alto, eu tô bem colorida o tempo inteiro. E de falar, olha que linda, nossa, que maquiagem linda, nossa, seu laço tá maravilhoso. Solta o seu... Nossa, seu cabelo tá lindo, que trança maravilhosa. E a ponto de quando eu tiro a trança e chego lá de black, ela fala, seu cabelo é igual ao meu. Eu falei, então, o seu também é lindo. Você pode tirar esse rabinho aqui e deixar ele grande. E no outro dia a menina chegar com o cabelo e mostrar que ela também tá igual a mim. Sim, que tá Isso linda. faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu vi um movimento que você compartilhou no Instagram, que foi uma roda de conversa com os pequetitos, né? Com as crianças pequenas sobre turbante. Sim. E conta pra gente como que foi esse movimento. Porque só das fotos eu já fiquei encantada, né? Então, aí foi uma demanda da professora, perguntou, Cacau, você pode vir contar uma história e tal? Aí a Jessie falou assim, mãe, conta a história do turbante, porque ela usa turbante desde bebê. Sim. Já saiu da maternidade com turbante igual o meu e vamos embora. E ela tem muito aquela questão assim, hoje eu vou de turbante para a escola. Eu fui contar a história do turbante e eles ficaram muito atentos. Aí perguntavam se a gente pode ir na África. Aí a tia falou bem assim, na imaginação. Eu falei, não, na realidade. Sim. Sim, eles podem sim.
E, na realidade, conhecer a África, sim. Não é mundo encantado, a África é real. Sim, eles têm uma mania de achar, né? Muitas pessoas de achar que é como se fosse folclore, né? É mito, não existe, né? E aí eu fui falando, né? Que as princesas usavam turbantes, os guerreiros, os homens também, que os meninos falaram assim, mas homem usa turbante? Eu falei, usa turbante e tal. E amarramos os turbantes, fui falando que cada amarração tem um significado, né? Fala sobre a sua posição social, sobre a sua profissão, sobre a sua importância dentro daquela comunidade, né? E eles ficaram muito atentos, entenderam tudo. Eu até saí, deixei minha bolsa de turbante com a professora, falei assim, deixa eles vivenciarem, no final do dia coloca na bolsa. E devolve, né? E Jessie leva de volta, né? Que ela ficou lá catando dos amigos, que o turbante da minha mãe, que ela só emprestou pra história. E na história eu chego lá, ela não me chama de mãe, ela fala assim, oi princesa, você chegou da África pra contar a história, eu vim contar a história. Aí ela fala assim, é minha mãe. Você é minha mãe. E conta a história, se eu errar o nome da personagem, ela me para no meio da história e acerta o nome. E assim, fez toda a diferença. Eles desfilaram pelaquela escola. E quando eu saí e voltei para buscar a Jessie, aí eles passavam com a família e falaram assim, mãe, aquela moça contou a história dos turbantes lá do continente africano. E eu usei turbante. Depois a tia vai te mostrar a foto. Não é a mãe da Jessie que você contou a história? Eu falei, contei. Você gostou? Eu amei. Agora eu vou ensinar a minha mãe a usar turbante. Então, assim, como eles absorvem e levam para a vida. E, assim, é uma memória afetiva que eles vão levar para sempre. E eu acho muito importante esse movimento, essa necessidade de estar inserindo, né, a cultura afro, indígena, nos pequenininhos, porque é ali na base que a gente faz a diferença no futuro. E esses dias, né, eu gosto muito de ler sobre infâncias negras, né, Cacau? E quando você faz o mapeamento, o racismo, ele não começa no ensino fundamental nem nada. Ele começa na creche, né? Quando aquela professora, ela se nega, por exemplo, a dar um colo para um bebê que está chorando, né? Fala que é pirracento, mal educado, enquanto a criança branca, né, é acolhida, né? Sim, então a gente também não tem uma democratização do colo. E aí a gente percebe, né, que às vezes o racismo também está no silenciamento, na negação, né, de acolher aquele corpo, né, de potencializar esse corpo no cotidiano da escola. Então, essas ações foi igual o que você falou, a importância, né, da gente reafirmar, né, e a necessidade de superpassar também no dia a dia. Exatamente. Não ser uma coisa corriqueira, né, Cacau? Exatamente. Porque a gente tem mais de 50% da população que se autodeclara enquanto negra, mas só que a gente ainda tem um currículo que não traz essa representatividade, né? A gente tem essa lacuna, né? Tem. E aí o que acontece? Muitas vezes, eu falei, gente, eu cheguei na escola nova, eu falei, olha só, vocês vão me ver de turbante, vocês vão me ver de batom azul, vocês vão me ver colorido o tempo inteiro. Aí, mas eu tenho um vestido que eu uso em novembro. Eu falei, mas a gente tem que ser 365 dias por ano. Não existe preto só em novembro, né, gente? E uma coisa que me incomoda, porque eu participo de movimentos, estou na feira, porque como eu não tenho loja física, né, online, ou é feira, são as minhas clientes que já me conhecem ao longo, que liga e pede uma roupa e tal. E quando chega novembro, aí eu sou convidada para diversos programas na televisão para falar de preto. E muitos telefonemas, muita procura de roupa para novembro. Aí chega até a gente fala assim, preciso de uma fantasia, porque meu filho vai apresentar na escola, na consciência negra. Eu falei, mas eu não vendo fantasia. Fantasia você vai conseguir no carnaval, armarinho 7, você vai ter. Mas eu não vendo, eu vendo roupa, eu vendo cultura. Se você quiser uma vestimenta, uma roupa da cultura afro, eu tenho. Agora fantasia eu não tenho. E colocar nesse lugar de estereótipo, né? De como você falou, Rafa, de folclore, de folclore, né? De folclore, é mito, não existe, né?
Só que a gente existe, é cultura, é o nosso estilo de viver. Exato. Cada desenho, né, cada grafismo tem um significado pra gente, né, pro povo africano. Também tem grafismo indígena. E aí, é muito daquela coisa de... Se não tá no... Até um post que a gente liberou hoje no nosso Instagram. Que se não tá escrito, não é sabedoria. Né? E nem toda a sabedoria vai estar, gente, escrito, nem toda a sabedoria vai estar lá dentro da academia. E é por isso que a gente faz esse movimento aqui, movimento contrário, pra gente poder tentar decolonizar o currículo. E também desse material do podcast, seu material também como um recurso mesmo pedagógico e didático, porque muitas pessoas ainda que estão dentro, trilhando o caminho da escola, não sabe por onde começar, porque acha que tem que ser uma temática pontual, aqui ou acolá. Só que não é aqui ou acolá, é entender que a história foi silenciada em todos os aspectos, né? Tanto didaticamente no livro didático, na questão corpórea que a gente está falando agora, né? Da questão da vestimenta, mas para além da vestimenta, o corpo como um ato político. E aí, começar a entender que para trabalhar a Lei 10.639 e 11.645, demanda pesquisa, porque não está em lugar nenhum, né? Foi uma tentativa de genocídio, né? Genocídio mesmo do corpo, um genocídio do conhecimento, né? Então, em vários aspectos. Então, a gente tem que começar a quebrar essas mazelas, né, que se tem no cotidiano da escola, porque foi igual você falou, não é só no dia 20 de novembro, o turbante, né, tem um significado, né, você não pode se apropriar de um turbante sem entender. Não é só um pano que você coloca na cabeça, né? Aí a professora falou até comigo assim, uma mulher branca, ela falou assim, eu posso amarrar o turbante? Eu falei, você entendeu toda a história do turbante, todo o significado? Ela, sim. Eu falei, então você pode. Porque você está usando uma coisa que você tem entendimento, você sabe a quem pertence, a que história, né, remete aquele turbante amarrado na sua cabeça. Ela, então tá, agora você me ajudou muito, eu vou agora, né, para perpetuar essa história, continuar contando, porque ela falou que não sabia como lidar. Ela falou assim, eu não me sinto num lugar de fala para falar com meus alunos sobre a questão afro, porque sendo uma mulher branca, ela não teve as vivências de uma pessoa que vê na pele, sente na pele essas questões. É igual eu chego na escola, tá lá a menina bonita do laço de fita. Aí as meninas, não, mas não pode trabalhar. Eu falei, olha só, a gente não pode, sim, vou banir o livro da literatura. Você pode trabalhar ele em outra vertente. Você precisa entender, né? E mostrar quais são as problemáticas ali pra gente poder dialogar de uma forma coerente, Exatamente. Né? Você não precisa, você pode usar a história, mas você tem que ter uma outra visão dessa história. Qual a visão que você vai levar pra essa criança, né? É igual o cabelo de Lelê. Você abre a primeira página, a Lelê não gosta do que vê. Aí você já joga que toda criança no chão. Como eu não vou gostar de ver meu cabelo, né? Exatamente. Então, é igual quando as pessoas vão falar assim, e aí no contexto pedagógico, dentro de sala de aula. Vamos falar de cultura negra, vamos falar, sei lá, consciência negra, combate ao racismo. Porque os negros são escravos. Começa ali. Gente, se eu quero que a criança se reconheça como pessoa negra, nenhuma criança vai olhar e falar assim, eu sou um negro escravo. Porque claro se você tá falando que negro é só escravo. É só escravo. Né? Porque a história, né, a gente tem uma demarcação de achar que a história da população negra começa com o movimento da escravização. Só que teve um movimento afrodiaspórico, né? Teve um sequestro. E aí, nesse sequestro, teve muitas coisas que veio nesse tumbeiro, que foram apropriadas, né? Que foram, vamos dizer assim, né? Uma apropriação mesmo de saberes, de fazeres, né? E aí, a gente tem que ressignificar, né? Exatamente. Por exemplo, o que a gente tem no cenário capixaba de cultura negra? O que é cultura negra e indígena aqui para a gente demarcar, né, a contribuição dessa população? Então, isso também demanda, né, Cacau? Eu acho que também é uma responsabilidade não só de nós, professores e professoras negros e negras,
também das pessoas brancas estudarem, porque até mesmo não foram os negros que inventaram o racismo. Exatamente. Então, quando a gente fala, né, desse modelo de trabalhar a Lei 10.639, teve um movimento até formativo que eu tive com uma professora. Ela falou assim, Geis, aqui, porque era uma cidade interior, falou assim, no meu município, acham que eu tenho que ir para todas as escolas e todos os eventos para dar formação, porque eu sou uma mulher negra. Só que aí a gente também tem que falar que agora já chegou no tempo de todos estudarem com muita responsabilidade, né? Foi igual você falou. Combater o racismo não é papel só de preto, né, gente? Não. Nós somos tão maravilhosos que a gente resiste, que é uma sociedade melhor, Estamos vivos, né? Resistimos, somos fortes. Eu vi eu tava vendo, eu não me recordo de quem, né? Mas foram 2 pessoas aí na mídia falando assim, eu tô cansada de me colocar nesse papel que eu tenho que ensinar. Exato. Eu tenho que ensinar a pessoa. É cansativo. Que você não pode discriminar, que você não pode ser racista. Eu estou cansada. Não é porque eu sou uma pessoa preta que eu tenho que ficar ensinando toda hora. Passou da hora de todo mundo estudar e ressignificar suas falas, seus atos, seus movimentos. E é o que eu falo. As pessoas brancas, elas também podem se colocar num papel de combater o racismo, desde que elas entendam toda a perspectiva, toda essa cosmovisão africana, todas as nossas vivências. E, né, quando a gente precisar de falar de vivência, aí estamos aqui. Quem vive somos nós, Exatamente. Né? Isso. Eu acho que o marco é esse, né? Nós temos a vivência, mas só que a luta antirracista é uma luta para todo mundo. Para todo mundo, para todo mundo. Porque não tem essa desculpa que a escola não vai trabalhar, porque até mesmo nós estamos chegando a passos lentos nos lugares de poder agora. Então, se você coloca, né, numa escola professores, quem são os professores negros, né, pretos e pardos? Ainda não está na maioria, né? A gente vê e muitos não se veem, não se reconhecem. Porque é aquela questão de tornar-se, né? Você não pode apontar para uma pessoa e falar, a pessoa tem que se tornar, né? Se colocar nesse lugar, né? Entender porque não é só o tom de pele, ela precisa entender quais as outras coisas que vão embarcar, né? Tem muita coisa que vem além do tom de pele. Sim. É isso que as pessoas não entendem. Tipo assim, eu tenho menos melanina que você, então eu não sou preta. Eu não sou preta. Falei, gente, cor de pele não define nada. Tá para além daquilo ali. Mas às vezes eu fico cansada, né? Me vejo cansada. Não é só você. Me vejo cansada. Eu falei, será que eu tô negligenciando? Eu devo entrar naquele combate ali? Mas eu acho que resistir também é pensar na nossa saúde mental. Sim. É falar assim, não, agora eu quero descansar um pouquinho. Eu acho deixa eu respirar aqui um pouco. Que até uma colega nossa, né, que gravou o podcast, a Luciene Francelino, que é uma militante, ela fala, eu sou uma militante, mas eu tenho um compromisso comigo mesmo. Exatamente. O racismo não vai me adoecer, porque tem momentos que dói o nosso corpo, dói psicologicamente, a gente se sente cansado, né? Porque é uma luta muito árdua. Né? Você não tem um momento de paz. Na escola, se você pega o mapa da violência, né? São jovens periféricos que às vezes estão com guarda-chuva e esse guarda-chuva é confundido com um fuzil, né? E uma mãe perde um filho porque estava caminhando com guarda-chuva. Então a gente tem muitos movimentos que vai mostrando essa questão de não proteção do corpo negro numa sociedade como um todo. Exatamente. Né? É a questão de nós, mulheres negras também, muitas vezes nos relacionamentos, a gente ganha um ranking na questão de violência, né, doméstica e de feminicídio. Então, esse movimento também que a gente está falando aqui de roupa, de moda, de empoderamento, é quando você tem uma autoestima muito bem resolvida, quando você sabe o lugar que você no mundo, você não aceita qualquer coisa, né?
Exatamente. Porque às vezes esse movimento de solidão, né? Porque o corpo negro é um corpo solitário, é um corpo que desde a infância recebe menos colo, menos afeto, é um corpo que é considerado, né, na ótica do racismo como uma beleza exótica, o cabelo exótico. Então, assim, será que alguém vai se apaixonar por esse corpo, né? Então esse caminhar, né, Cacau, de 10 anos, também tem esse movimento todo que uma representatividade coloca, né? De se posicionar enquanto identidade e não aceitar qualquer coisa, né? Vamos só fazer um parênteses aqui, que eu queria falar um pouco sobre o Serenata de Favela. Que eu sou apaixonada, gente. Eu sou apaixonada. É maravilhoso. E eu queria que você, enquanto tá lá vivenciando tudo, fala pra gente um pouco, até mesmo se o pessoal quiser pesquisar, né? Quiser seguir, quiser conhecer um pouco mais. O Serenata de Favela também faz parte da minha formação enquanto pedagoga. Eu fui estagiária da Luciene quando começou o Serenata. E ela estava dentro da sala de aula, ela dava aula para Gisele na época, né? E as crianças começavam a cantar funk, mas, né, aquele funk que não era apropriado para a idade delas, né? Um linguajar mais adulto. Aí ela falou assim, eu vou trazer um rádio e vou trazer umas músicas. E começou a fazer uma negociação com as crianças. Olha, eu deixo vocês cantarem 2 músicas que vocês gostam, vocês cantam 2 que eu gosto. E começou aquele movimento ali naquela 4º ano na época. E aí começamos a apresentar ali dentro do pátio da escola a turminha dela. Aí todo mundo da escola começou a ficar inserido naquele grupinho e formou um coralzinho Serenata dentro da escola. E faz toda a diferença naquela comunidade. Sim. Faz toda a diferença porque é muita criança solta, assim, vulnerabilidade social. E quando ela chegou ali, ela lutou contra tudo e contra todos dentro da escola. Não, tá querendo se mostrar, quer se apresentar, mas não era. A gente sabia da necessidade daquela turma que estava ali dentro e ela... Tanto que chegou aí para o PPP da escola, mas saiu do PPP da escola porque não tinha amparo, né? Não tinha aquele amparo, aquela necessidade de somar com ela, não tinha. E ela ficou solo ali, ela e a comunidade. E foi aparecendo. Hoje somos em 311 crianças, né? Gente! Temos o coral, temos a orquestra e temos o balé solo, que vai ter uma apresentação agora, dia 21, no Sônia Cabral. Estão convidados, dia 21 no Sônia Cabral. E assim, tá sendo um sonho para aquelas meninas, né, da comunidade, desce aqui todas de roupinha de balé, aquela orquestra que em 3 meses já estava fazendo uma apresentação no Sesc, no auditório da UFES, no teatro da UFES, com 3 meses os meninos já estavam tocando, dominando aqueles instrumentos, são 40, né, na orquestra. E assim, a gente só tem a somar dentro da comunidade, a Luciene tem um papel assim, primordial. E, assim, eu não sei o que seria daquela comunidade sem o Serenata, se não houvesse essa potência chamada Luciene Prates. Porque ela, assim, eu falo assim, não sei de onde ela tira tanta força. É de arrepiar. E é um movimento, né, que quando a gente interliga a arte e a educação, eu acho que salva, né? Salva, porque numa comunidade, às vezes... você percebe, né, que muitas crianças, elas não sonham. Elas não sonham, não né? Tem perspectiva não nenhuma. tem perspectiva de vida. Então, porque a realidade é muito dura, né? Então, a gente também tem que aprender a olhar o mundo com o olho sensível, né? Pela lente do outro, se colocar no lugar do outro. Sim, e a educação faz muita diferença. Eu, na época que a Gisele foi para o Mauro Braga, eu estava desempregada. Aí a bibliotecária falou bem assim, você tá desempregada? Você tem disponibilidade de participar de um projeto? Eu falei, eu tenho. Aí era contando história em famílias. Aí era eu, mais um pai, mais uma mãe, mais uma avó. Eu falei, olha só, nunca contei história, mas a gente vai, vamos lá. E eu comecei a me inserir. Aí daqui a pouco eu já virei conselheira da escola. Do conselho de escola, já tô mais dentro da educação, e comecei a ver a necessidade, como as crianças gostavam de contar história, e como a minha filha se sentia importante com a presença da família dentro da escola, que isso faz toda a diferença. E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer faculdade de pedagogia.
e fui para a faculdade de pedagogia. Mas foi tudo fomentado ali dentro do chão da escola, com a comunidade inserida. A vivência mesmo, né, Cacau? A vivência. Então, eu falo assim, passar pela escola, passar por um simples projeto de contação de história, transformou a minha vida futura. Sim. Então, assim, eu acho que a educação é um instrumento que a gente tem que lutar pela melhor qualidade de educação, para estar trabalhando essa questão da fomentação da comunidade. Por exemplo, o Coral Serenata tem vários pais que estão fazendo curso técnico, estão se formando. Então, quer dizer... Muda a perspectiva da família toda, né? Porque a gente pensa... muita coisa que a Luciane, a gente conversa muito, ela fala assim, Cláudia, primeiro eu tenho que dar dignidade pro pai. Depois que eu dei dignidade para aquela família, ela vai dar dignidade para o filho e aí vira uma cadeia, né? Vai se encadeando e eles vão tendo autoestima. O pai está fazendo um curso técnico e já está trabalhando na área. E assim, vai transformando várias vidas. Então, assim, não vai só... A criança vai para além, vai circular. Né? Não é assistencialista, né? Não é assistencialista nem compensatória. É algo mesmo que tem o Serenata de Favela, tem um olhar para a comunidade e mover essa comunidade, né? Potencializar, mudar mesmo, né? Mudar aquilo que tem que ser mudado, mas também mostrar que dentro da comunidade você tem muitos tesouros. Né? Porque também a gente fala muito em mudança, mas também tem muitas coisas boas dentro da comunidade, né, Cacau? Que precisam ser colocado à tona, né? E eu precisa dar voz, né? Exatamente. A questão da oportunidade, né? Sim. A oportunidade faz toda a diferença. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, que passou muito rápido. Rápido demais. Mas aí, Cacau, eu quero pedir a você para falar com o pessoal... suas redes, né, do seu empreendimento, onde eles podem te achar, pra gente poder movimentar isso aí, para que mais pessoas estejam vestindo e vivendo Cacau Moda Afro. Então, eu não tenho loja física, a loja é online, né? É o @Cacau Moda Afro, que é no Instagram. E é só chamar que eu tô pronta a atender. Maravilha. E atende belíssimamente bem. Muito bem. Eu já sou cliente. Eu sou cliente também, que eu tenho alguns itens de Cacau Moda Afro. Preciso renovar e vamos renovar já já. Geisa, seu @ para o pessoal poder te encontrar. Então, é Geisa Lacerda. Né? Ali, às vezes, assumo e apareço nas redes sociais. Não sou tão presente como você, Rafa, mas pelo Geisa Lacerda, vocês conseguem me encontrar. Se precisar também enviar mensagem, respondo rapidamente. Estou à disposição. Vamos deixar também na descrição desse episódio os links para você poder encontrar cada pessoa aqui. Você me encontra no @afroencantar no Instagram. E muito obrigada, Cacau. Foi um momento riquíssimo, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Geisa, muito obrigada pela partilha. Rafa. Esse projeto do podcast Afro Capixaba, ele é financiado com o apoio da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, com o apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal e com o apoio da Prefeitura Municipal da Serra, do Conselho Municipal de Cultura, da Setur e também do Fundo Municipal de Cultura. Muito obrigada. E nos vemos aí nesses encontros afro-capixabas. Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigada.